Segundo uma doutrina antiga, cujos vestígios aparecem em muitos ensinamentos de diversos períodos, a pessoa que atingiu o mais elevado desenvolvimento humano é formada por 4 corpos, compostos por substâncias que lentamente se tornam mais finas, interpenetrando-se e dando origem a 4 organismos separados, os quais mantêm um relacionamento claro uns com os outros, mas são capazes de ação independente. A razão pela qual 4 corpos podem existir é que o organismo humano, o corpo físico, tem uma organização tão complexa que, sob as condições corretas, um organismo novo e independente pode crescer dentro dele, formando um instrumento muito mais conveniente e obediente para a consciência do que o corpo físico. A consciência, nesse novo corpo, é capaz de exercer um controle completo sobre o corpo físico. Nesse segundo corpo, sob certas condições, um terceiro corpo pode crescer, outra vez com características próprias. A consciência desse terceiro corpo tem pleno poder e controle sobre os 2 primeiros, e também é capaz de adquirir conhecimentos inacessíveis a qualquer um deles. No terceiro corpo, sob certas condições, pode crescer um quarto, com uma consciência que tem controle completo sobre os 3 primeiros corpos e sobre si mesmo. Cada ensinamento tem a própria maneira de definir os 4 corpos. Na terminologia cristã, o primeiro corpo é chamado de corpo carnal, o segundo de corpo natural e o terceiro de corpo espiritual, e o quarto, na terminologia do cristianismo esotérico, de corpo divino. Na terminologia teosófica, o primeiro corpo é o físico, o segundo astral, o terceiro mental e o quarto causal. Na terminologia de certos ensinamentos orientais, o primeiro corpo é a carruagem, corpo. O segundo é o cavalo, sentimentos, desejos. O terceiro é o cocheiro, mente. E o quarto é o senhor ou mestre do cocheiro, e também o dono da carruagem, eu, consciência, vontade. É possível encontrar divisões similares na maioria das escolas de pensamento que reconhecem no homem algo além do corpo físico. Mas quase todos esses ensinamentos, embora repitam de maneira perceptível as divisões da doutrina antiga, esqueceram-se do que é mais importante. Apesar de os corpos mais refinados poderem ser cultivados de modo artificial, sob condições internas e externas favoráveis, ninguém os possui desde o nascimento. O corpo astral não é algo indispensável, mas um grande luxo que apenas alguns poucos podem ter. O corpo físico é plenamente capaz de realizar todas as funções necessárias à vida, e podemos viver muito bem sem um corpo astral. Uma pessoa sem corpo astral pode até se revelar alguém espiritualizado, ou seja, uma pessoa cuja vida inclui uma série de preocupações intelectuais, religiosas e morais, e pode não apenas enganar os demais, como a si mesma. Isso se aplica ainda mais, evidentemente, ao corpo mental e ao quarto corpo. O homem comum não tem esses corpos ou essas funções correspondentes, mas ele e os que o rodeiam costumam achar que sim, por 2 motivos. Primeiro, o corpo físico funciona com as mesmas substâncias que compõem os corpos superiores, embora não pertençam a eles e não se cristalizem neles. Segundo, o corpo físico é capaz de funções análogas às dos corpos superiores, mesmo significativamente diferentes. A principal diferença de funcionamento está no controle. No caso de uma pessoa que só possui corpo físico, todas as funções são controladas e governadas pelo corpo, que por sua vez é governado por influências externas. No caso de uma pessoa que tem um corpo superior, tudo, inclusive o corpo físico, é controlado por esse corpo superior. No primeiro caso, o corpo físico, que funciona de modo automático, depende de influências externas, enquanto as 3 funções seguintes dependem totalmente do corpo e dessas influências externas. Desejos e aversões, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto, pertencem ao segundo corpo,
mas dependem de acontecimentos aleatórios, puramente acidentais. O pensamento, mesmo correspondendo às funções do terceiro corpo, é um processo totalmente mecânico. E a vontade, um atributo do quarto corpo, está ausente por completo. O homem mecânico comum tem apenas desejos incidentais, cuja consistência relativa é o que a maioria das pessoas considera como uma vontade forte ou fraca. No segundo caso, ou seja, em relação às funções dos quatro corpos, o corpo físico ainda funciona de maneira automática, mas depende das influências dos outros corpos. Em vez de uma massa de desejos diferentes e que volta e meia se contradizem, há um único eu, íntegro, indivisível e invariável. Há a individualidade capaz de dominar os desejos e de superar tanto a relutância quanto a resistência do corpo físico. Em vez de processos mecânicos do pensamento, há a consciência e há a vontade, a qual não é formada apenas pelos desejos contraditórios de vários eus diferentes, mas por uma força que vem da consciência e é governada pela individualidade, por um único e invariável eu. Apenas essa vontade, independente de acidentes e de influências externas, pode ser chamada de livre, pois ela não pode ser alterada ou dirigida por forças externas. O ensinamento oriental descreve as funções e o crescimento dos quatro corpos por meio da analogia de um vaso, ou retorta, com vários pós metálicos. Os pós não estão interligados, mas apenas misturados. Assim, qualquer mudança acidental na posição da retorta redistribui sua organização. Se a retorta for abalada ou golpeada pelo lado de fora, o pó do alto pode acabar na parte de baixo, ou no meio, e o que antes estava embaixo pode acabar em cima. A distribuição dos pós não é constante, nem deve poder ser em tais condições. Isso também se aplica à nossa vida emocional e espiritual. Assim como a qualquer momento uma nova influência pode se manifestar e alterar a distribuição dos pós, fazendo com que aquele no alto troque de lugar com o que está embaixo. A mesma coisa acontece conosco. A ciência dá isso o nome de estado de mistura mecânica, na qual a característica essencial é a estabilidade e a variabilidade da relação entre pós. Embora seja impossível estabilizar essa relação em um estado de mistura mecânica, a natureza dos pós é de tal que eles podem se fundir. Isso pode ser feito acendendo-se a um tipo de fogo especial sobre a retorta, o qual, aquecendo e derretendo os pós, faz com que eles se misturem e se fundam. Fundidos dessa forma, os pós se encontrarão em um estado de composto químico, uma liga, em que, diferentemente de mistura mecânica, não podem mais ser separados e redistribuídos mediante um simples abalo ou golpe na retorta. O conteúdo da retorta terá se tornado indivisível, individual. Podemos comparar isso com a formação do segundo corpo do ser humano. O fogo que produz a fusão é produzido pelo atrito, o qual é produzido em nós pelo conflito interior entre sim e não. Se cedermos a todos os nossos desejos e nos dedicarmos a eles, não haverá conflito, não haverá atrito, não haverá fogo. Se, por outro lado, lutarmos ativamente contra os desejos que nos impedem de atingir uma meta específica, criaremos o fogo necessário para transformar, mais cedo ou mais tarde, nosso mundo interior em um todo único. Vamos voltar à nossa analogia. O composto químico, ou liga, obtido pela fusão possui certas qualidades, como gravidade específica e condutividade elétrica. Todavia, por meio de determinado manuseio, essas características podem ser realçadas, ou seja, a liga pode receber novas propriedades que no início não pertenciam a ela. Ela pode se tornar magnética ou radioativa. A capacidade de adquirir novas propriedades corresponde à nossa capacidade de adquirir novos conhecimentos e forças por intermédio da formação do terceiro corpo. Depois que o terceiro corpo adquire forma e todos os conhecimentos e poderes que lhe são possíveis, resta o problema de mantê-los.
pois eles podem ser removidos por influências externas com a mesma facilidade com que foram adquiridos. Essas propriedades só podem se tornar bens permanentes e inalienáveis do terceiro corpo mediante um trabalho especial. O processo pelo qual essas propriedades adquiridas são mantidas corresponde à formação do quarto corpo. Apenas a pessoa que possui 4 corpos plenamente desenvolvidos pode ser chamada de homem, na acepção plena da palavra. Essa pessoa possui muitas propriedades que o homem comum não possui, inclusive a imortalidade, ou mais corretamente, a existência após a morte. Todas as religiões e os ensinamentos antigos têm em comum a ideia de que o homem atinge a imortalidade ao obter o quarto corpo, e todos proporcionam caminhos para se chegar a isso.